A palavra para Vera. Que Jesus te proteja, Vera. Boa tarde a todos. Que a paz do Senhor Jesus, sempre presente nessa casa, também esteja sempre presente nas nossas vidas, no nosso coração, nosso pensamento. Bom, hoje, para a reflexão, eu resolvi acompanhar a própria página, que é o motivo da reflexão de hoje. Estamos assim, no penúltimo dia, né? Encerra um ano, simbolicamente para todos nós, tem uma significância muito grande. Sempre que algo começa, há também um sentimento de renovação em nós, de esperança, de proposta para alcançar tudo aquilo que a gente não conseguiu anteriormente. Então, não é apenas, e não é um outro dia, como qualquer um outro dia. Mas eu vejo assim, dentro da cultura humana, dentro do ser que mede o seu tempo, que mede a sua vida, por esse tempo cronológico, tem uma importância muito grande para nós. Pelo menos psicologicamente, tem um efeito sobre nós, de renovação, de novas propostas, de reavaliação. Então, como o Espírito Francisco aqui nos envia nessa mensagem sobre a bondade de Jesus, e todas as mensagens que ele coloca, é sempre o convite para que nós, baseado nos ensinamentos de Jesus, possamos fazer a nossa renovação interior. Então, o que a gente vai aqui falar não é nada do que nós já não saibamos. Não é nada além do que todos nós já refletimos diariamente. Mas é sempre bom a gente dividir nesses momentos, reiterar coletivamente essa proposta de Jesus, porque aqui nesse ambiente, os bons espíritos atuando sobre nós, nos auxiliando, vão encontrar nessa reflexão que aqui fazemos também uma oportunidade de inculcar em nós, no nosso psiquismo, o fortalecimento dessa mensagem, corroborando para nós essa intenção que todos nós temos. Então, aqui já começa mostrando que, chamando Jesus de mestre, o mestre é aquele que ensina. E realmente, dentro de todas as qualidades que foram se dirigindo a Jesus, a qualificação de mestre foi a que ele aceitou, porque essa é a proposta de Jesus para todos nós. Aquele que nos ensina, que nos dá o exemplo. Por isso que os bons espíritos colocaram ele como modelo e guia da humanidade, porque ele é esse mestre que vivenciou aquilo que ele trouxe para que nós pudéssemos vivenciar, dando exemplo, né? O melhor ensino é o próprio exemplo. E é isso que ele fez para nós. E esse exemplo é a sua bondade, é a sua noção de caridade e a sua generosidade. Tudo isso junto vai formar uma única coisa, que é o amor. O amor que ele traz como a principal lei universal, a lei divina. Amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. Em todo momento, Jesus coloca como modelo desse amor. Ame ao teu próximo como eu vos amei. Ame uns aos outros como eu vos amei. Então, nosso parâmetro é Jesus, porque ele assim se colocou. Ele é esse modelo. E ele foi explicitamente se colocando dessa forma. Então, o que traz para nós essas qualidades? Da misericórdia, do entendimento uns para com os outros, desse sentimento de amor.
é observarmos-nos quanto humanidade. Nós somos espíritos que estão reencarnados agora, em 2000 nessa era, né? 2020 vem aí. Mas nós somos espíritos que trazemos o nosso passado de tantas outras eras. Quantos séculos nós já vivemos? Já vivemos em todos os séculos. Vivemos assim, reencarnados, porque viver nós vivemos. A partir do momento que fomos criados, Deus nos deu a vida, nós não morremos. Mas eu digo assim, reencarnando. Passamos por todos esses momentos da humanidade. Vivenciamos todos esses momentos passados. E Jesus traz então para nós uma renovação nesses parâmetros de enfoque da vida. Quando ele coloca claramente para nós, nos dizendo que até então o mundo era ensinado para que nós pudéssemos conquistar o mundo através da luta, através da espada. E ele nos diz que ele traz uma nova mensagem. Não é mais pela espada que nós conquistaremos. Não é o mundo exterior que nós temos a proposta, que é a nossa proposta de conquista. A conquista verdadeira é pelo amor. E o mundo a ser conquistado é o nosso mundo interior, somos nós mesmos. É o domínio sobre nós mesmos. É o domínio sobre o quê? Sobre tudo aquilo que nós temos como base na nossa consciência, que são as leis divinas. A lei do amor, da caridade, da generosidade, da empatia, tudo aquilo que engloba as relações humanas, no sentido mais puro, mais justo, mais sublime que nós podemos conhecer. E a gente vai percebendo que não é bem isso que nós estamos ainda realizando. Nós individualmente ou coletivamente. E coletivamente, porque o coletivo é um reflexo do individual. Então, mas eu já não cometo atrocidades. Muito bom para a gente, que a gente possa não cometer atrocidades, né? Muito bom que a gente já não tire a vida do outro, que a gente já não leve o outro a um sofrimento extremo diretamente. Mas quanto sociedade ainda estamos caminhando por esse caminho ainda tão triste, que é o da supervalorização da individualidade em detrimento do bem-estar coletivo. Esse ainda é um legado bastante triste que a humanidade carrega, mesmo com a vinda de Jesus, que foi uma vida voltada para o alerta de que nós só conseguiremos alcançar o reino de Deus quando esse reino de Deus se estabelecer dentro de nós. E o que é o reino de Deus? É o puro amor. É o amor em todos os aspectos. Quando não houver mais sofrimento causado por circunstâncias que nós possamos diminuir e não diminuímos. Quando a dor e o sofrimento são causadas por circunstâncias que independem da ação do outro, é uma necessidade que a própria lei encontra do espírito ali, com a sua consciência, com o seu aval anterior à encarnação, a se reconciliar consigo mesmo. Mas o que a gente observa é a dor ainda sendo imposta pelos nossos atos quanto humanidade, pelas nossas imprudências, pelo nosso egoísmo. E é exatamente isso que Jesus veio combater. Ou melhor, ele veio nos mostrar que isso não é a nossa forma, não é a nossa proposta reencarnatória, não é a nossa proposta de vida.
mas também nos mostrando que ela é uma conquista gradativa. Ela é uma conquista que depende da nossa vontade, do nosso esforço. E que ela não se efetua puramente com atitudes externas. Ela tem que começar com uma fonte de água pura. Ela tem que brotar do fundo do nosso ser. O que faz uma água se tornar pura numa fonte? Ela vem passando pelos solos, ela vem sendo filtrada, vai passando por todos os tipos de solos, e quando ela aparece à superfície, ela sai cristalina e pura, porque as impurezas ficaram retidas ao longo do caminho. Então é uma imagem bastante fácil de nós entendermos. E é isso que nós estamos fazendo ao longo das nossas encarnações. Nós somos essa água ainda impura, mas por que impura? Logo aqui no início, o Espírito coloca que Jesus veio a esse mundo trazendo essa mensagem para míseros habitantes deste planeta de provas e expiações. Aqui o Espírito está nos colocando lá embaixo? Não, ele está retratando a realidade moral da humanidade. Não é para que nós nos sintamos diminuídos, como se nós fôssemos a ralé da humanidade, não. Essa é a realidade em que se encontram os habitantes da Terra ainda. Por isso, a necessidade daquele que dirige o planeta, que é Jesus, vir aqui, fazer um marco aonde a lei de com ferro fere e com ferro será ferido, está certo? Com ferro fere, com ferro será ferido, para a lei do amor. Como diziam os antigos, nas palavras de Jesus, o mundo era alcançado pelas armas, pelas guerras, era vencer o outro, era conquistar a riqueza do outro. Jesus traz agora as armas, as armas do amor, da generosidade, da paz, do entendimento, da empatia. E a conquista maior são os tesouros interiores. É a nossa depuração. Nós somos essa água ainda turva que estamos passando, através das reencarnações sucessivas, pelos solos arenosos, pelos solos duros, mas providenciais para reter e filtrando as nossas impurezas. Essa é a finalidade dos mundos pelos quais nós passamos, o primitivo e agora o mundo de provas e expiações. É esse solo bastante duro, aonde a dor, ainda o sofrimento se faz presente pela própria ação nossa, porque ainda não temos esse alcance espiritual, mas as próprias circunstâncias do planeta, né? A própria natureza do planeta, ela traz sofrimento através das tempestades, maremotos, terremotos, ainda um planeta turbulento, aonde os fenômenos da natureza fazem parte dessa purificação, tanto dos espíritos que aqui estão e do próprio planeta físico, propriamente dito. Vai se purificando. Então, no transcorrer das nossas existências, deixar as nossas mazelas sendo filtradas pelas dores e dificuldades faz parte de uma purificação interior, para que um dia sejamos essa água pura e cristalina, que vai desabrochar no mundo aonde somente o bem vai imperar, aonde não haverá mais dor, aonde a nossa proposta pessoal será a do amor
divino. A nossa identificação pessoal será a identificação com as leis de Deus. E essas leis farão parte da nossa forma de ser. E segundo os Espíritos, é onde o Espírito vai encontrar total liberdade. Porque quando nós nos identificamos com esse amor absoluto, com essa identificação com o bem absoluto, nós já não seremos prisioneiros das questões que nos remete à dor e ao sofrimento. A dor e o sofrimento do qual nós iremos conviver é a do outro para atenuá-lo, para auxiliar, como os espíritos superiores fazem conosco. Aqui mesmo, nesse momento, quantos espíritos estão aqui ligados à própria casa, como guias espirituais, dirigentes, nossos guias espirituais, nos amparando, aproveitando esse momento de reflexão para ampliar a nossa capacidade de enxergar as nossas questões pendentes. Quem sabe, nesse momento, eles estão encontrando em nós brechas mentais, espirituais, das quais eles poderão nos ajudar a enxergar coisas que nos impedem de amar com essa profundidade, que nos impedem de perdoar, que alimentam a nossa mágoa, o nosso rancor, que nos ajuda a aumentar a nossa fé, que nos auxiliam a compreender alguém tão difícil na nossa vida, com o qual nós temos que conviver, com o qual nós não podemos nos afastar, com as situações materiais da nossa vida, com as tribulações que nos chegam inesperadamente, com as doenças, enfim, com a dor do próximo, como aquele coloca com as angústias, as aflições, os medos. É nesse momento de reflexão que os nossos benfeitores espirituais aqui presentes encontram a nossa mente mais relaxada, mais acessível a que eles possam imprimir no nosso campo mental essas energias esclarecedoras que darão para nós uma condição para que nós possamos solucionar ou atitudes mais fortes em relação a um desses problemas pelos quais nós passamos. Então é esse o convite de Jesus. Aqui nos mostra o quanto Jesus exemplificou a fé em Deus, a fé absoluta, nos mostrando Deus como Pai. Aquele Pai que nos ama, aquele Pai que sabe quem nós somos, que não discrimina, que não faz a diferença. É um Pai que nos permite ir contra todas as suas leis, porque Ele sabe que essas próprias leis nos farão despertar e retornar, como a parábola do filho pródigo, e que sempre vai nos receber exatamente da mesma forma, com o mesmo amor. Não é um Deus que se vinga, não é um Deus que castiga, não é o Deus que provoca o sofrimento. É um Deus que esclarece e que nos auxilia no sofrimento. É um Deus que reabastece as nossas energias com energias que nós não temos alcance, que nós nem imaginamos, não só quanto encarnados na matéria, as energias que vêm materiais na matéria, quanto aquelas energias mais sutis vindas dos planos superiores da espiritualidade. Aqui o Espírito nos coloca a grande dificuldade que o homem tem para alcançar essa plenitude pessoal, porque ele coloca, nós vemos o outro como um adversário. Quando ele fala da disputa, a disputa é isso. A disputa é aquele combate em que o adversário é o outro.
o meu objetivo é vencer o outro, é ter mais do que o outro, é ser mais inteligente do que o outro, é a disputa contínua. Mas essa disputa é uma disputa em superar o outro, em passar por cima do outro. Então, uma visão totalmente equivocada da nossa parte. Por isso que aqui o Espírito Francisco coloca tantos itens a respeito dessa disputa. Toda a violência, as nossas atitudes, até as bem intencionadas, na religião, por exemplo, a minha religião é que tem a verdade, a minha é melhor. Quem que disse isso? Aliás, Jesus não falou de religião. Jesus não implantou nenhuma religião. Então, nós temos que, ao observar o exemplo de Jesus, nós temos que desfazer das nossas, desses acessórios que nós criamos ao longo das eternidades que nós vivemos e que nós fomos acumulando de conhecimento equivocado. Na prática, quem Jesus acolhia? Para quem Jesus disse que veio? Não foi para os sãos, porque os sãos já não precisam mais, foram para os doentes. Mas que doentes eram esses? Doentes do corpo? Sim, porque os espíritos nos dizem que a doença do corpo, ela se origina na alma. Então, na verdade, a doença é da alma. O que é a doença da alma? São os nossos desequilíbrios. São aqueles sentimentos contrários a tudo aquilo que Jesus colocou. Quando eu busco a conquista do outro, a ser mais do que o outro, eu esqueço que o outro também vai pensar o mesmo de mim. Como que é igual o censo, quando se faz o censo, perguntou, até aquele Klinger que fala sobre essa pesquisa, em que pergunta, você é invejoso? E ninguém se considerou invejoso. Não, eu não sou invejoso. A outra pergunta, alguém tem inveja de você? Ah, todo mundo tem inveja de mim. Mas todo mundo respondeu a mesma coisa, que todo mundo é esse que tem inveja da gente e ninguém é invejoso. É a nossa cegueira, né? A nossa cegueira. Então, todo mundo é invejoso e todo mundo tem inveja um dos outros. Não existe eu não sou e todo mundo é. Não, isso não existe, porque o outro pensa da mesma forma que eu. Então, toda vez que nós começarmos a deflagrar no nosso íntimo qualquer tipo de disputa e qualquer tipo de diferença com o outro, vamos lembrar que o outro também pode estar fazendo o mesmo conosco. Então, vamos inverter a situação. Eu gostaria dessa situação? Eu gostaria que o outro estivesse querendo passar por cima de mim? Eu gostaria que o outro conquistasse algo em detrimento dos meus valores, quer dizer, me colocando abaixo para ele ficar acima? Claro que nós não queremos isso. Mas na hora que nós vamos partir de nós a ação, é exatamente isso que nós queremos fazer. Então, o que Jesus nos convida, sempre, dentro dos seus ensinamentos de amor, de misericórdia, de bondade, de caridade, é um grande trabalho de autoconhecimento. Quando se mostravam a ele, como estava falando anteriormente, que ele não veio para os sãos e sim para os doentes, quer dizer, para nós, espíritos imperfeitos. Por isso que ele veio aqui na Terra. Para nós, espíritos imperfeitos. Imperfeição espiritual são esses doentes que ele estava falando. Doentes da alma. Desequilibrados ainda. Necessitando ainda de tantas dores, tantos percalços para poder encontrar equilíbrio. Então, são para esses que ele trouxe essa palavra. Então, é para nós, não é para o outro. O problema do outro é do outro, porque eu não posso viver a vida do outro, eu não posso evoluir pelo outro. Por mais que eu ame alguém, eu não posso viver por ele ou fazer por ele.
cada um terá que fazer por si. Crescimento espiritual é individual, é pessoal. O que eu posso fazer é auxiliarmos uns aos outros, mas nunca viver pelo outro. E Jesus coloca bem claro que a sua missão é a missão para que os espíritos, cada um de nós, possamos ir como aquela água que vai sendo filtrada lentamente ao longo dos milênios, vai se purificando para alcançar esse reino dos céus. Porque ele mesmo foi muito claro que o reino dele não era aqui. Porque esse é o objetivo da nossa existência, alcançarmos essa plenitude espiritual. E alcançar essa plenitude espiritual aprendendo a viver ainda no mundo material. Lembram como ele colocou, viver no mundo sem ser do mundo? Como é que é isso? Fica difícil, né? Como é que eu não vou ser do mundo? Ser do mundo é não ter perspectivas espirituais. Por quê? Viver no mundo, as necessidades materiais, claro que nós estamos no corpo físico, mas com metas espirituais. As minhas necessidades materiais, o meu bem-estar, o bem-estar das pessoas que eu gosto, não podem ser alcançadas em detrimento do bem-estar do outro. Sem disputas, sem guerras, sem que diminuir o outro para que eu consiga. Viver no mundo sem ser do mundo, é pautar sempre como a base de todos os nossos objetivos a serem alcançados, o bem-estar coletivo. Que nunca as nossas ações, as nossas palavras, os nossos pensamentos venham a canalizar alguma coisa que prejudique, de alguma forma, outro ser humano, ou qualquer ser da natureza, ou a própria natureza. Ele nos convida a que nós trabalhemos juntos, porque o trabalho é coletivo, o crescimento é individual, mas o trabalho é coletivo. Por que coletivo? Porque o crescimento individual, ele está pautado na lei do amor. E para a lei do amor se exteriorizar, ela tem que se exteriorizar coletivamente. Mesmo que eu esteja numa ilha isolada, a única pessoa ali naquela ilha tem a natureza, que eu vou ter que ter uma relação com ela, que eu vou ter que preservá-la, não vou danificá-la. Então, não existe amor fechado, sem haver relação uns com os outros. Então, que nosso tempo já esgotou, né? Que fique para nós a importância, como aqui nos coloca no final, a superação das nossas imperfeições, esse trabalho contínuo de autoconhecimento, de reavaliação contínua dos nossos pensamentos. Está marcado aí. Contínuo dos nossos pensamentos. Autoavaliação sempre. E buscarmos com sinceridade um dia de cada vez. Porque como que a gente vence um vício? Um dia de cada vez, não é isso? Aqui mesmo ele coloca, ninguém vai virar virtuoso de um dia para o outro. Os maiores gênios, apesar de trazer a sua genialidade já estruturada de outras existências, começaram bebezinho. Apresentaram essa genialidade mais cedo do que o normal, do que o natural, mas tiveram um tempo de aprendizado. Então, vamos dar esse tempo a nós. Só que não vamos aceitar deixar para depois. O tempo é sempre agora. Cada dia uma avaliação, cada dia uma revisão do que nós já fizemos, cada dia uma proposta nova de superação. E aproveitar, a passagem do ano para fazer um grande movimento na nossa vida.
Pode ser que esse ano que vem, eu particularmente, não posso falar com vocês, repito as mesmas coisas erradas, mas pelo menos a gente tem que trabalhar na nossa mente, cometer menos enganos, com fazer algumas conquistas. Isso é o que os Espíritos esperam de nós. É isso que os nossos guias esperam de nós. Uma conquista a cada dia, ou uma grande conquista a cada ano. E isso será um ganho para a nossa existência. Então, muita paz a todos, que todos tenham um final de ano em paz, cada um com as pessoas que queiram estar, né? Com a família, com os amigos, não sei, os que vão passar sozinhos também, porque nunca estamos sozinhos, no mínimo já estão com os seus guias espirituais, anjos da guarda, mas que todos nós possamos ter essa renovação, essa vontade interior e buscar Jesus como nosso modelo real. Mesmo falhando, mas sempre persistindo e insistindo em copiar no sentido de entendimento aquilo que ele nos ensina. Não só copiar, mas introjetar aquilo que ele deixou para nós como legado de ensinamento. Então, muita paz. Quinta normal e sábado normal. A gente volta ao normal, tá?